Mateus 6, dos versos 5 até o verso 13, diz assim, irmãos: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu aposento, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará em público. E quando estiveres orando, não fales sem medida, como os gentios, os quais pensam que serão ouvidos por suas palavras muitas. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de vós mesmos pedir. Vós, porém, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pode sentar, santos. Nós falamos das pregações anteriores, na exposição da oração, e mostramos nas partes anteriores para os santos que Jesus está instruindo a igreja sobre como se deve se posicionar diante de Deus, o Pai, como é que ele deve se expressar-se diante de Deus, o Pai. Então, quando ele traz essas informações sobre a oração, simples de entender, porque o povo estava orando de forma incorreta diante de Deus. Quanto mais conhecimento nós temos da Escritura, santos, melhor será as nossas palavras diante de Deus. Quanto menos conhecimento que nós temos diante de Deus, maior será o distanciamento que nós temos diante de Deus. Então Jesus estava ensinando para não repetir as mesmas coisas que os hipócritas da época estavam fazendo, que eram a oração como um mecanismo para se autopromoverem, para se autoaparecerem no meio da sociedade. E isso não é bom, nem para com ele mesmo e nem para com Deus, porque Deus, ele não atenta para essas coisas, santos. Nós vemos hoje muitas pessoas dentro de uma sociedade cristã, que hoje o evangelho ele expandiu muito. Isso não é ruim, isso é bom de uma certa medida, mas quando ele cresce sem um alicerce, quando ele cresce de uma forma desordenada, santos, a proporção é que a igreja fique sem estrutura nenhuma. Então isso hoje que nós temos dentro da sociedade, essas pessoas que se dizem cristãs e que não sabem orar de uma forma com propriedade, porque você vê tudo que nós possamos fazer, irmãos, é com propriedades. Nada que a igreja faz ou que deverá fazer é sem propriedade. Na igreja, tudo que é feito com ordem e decência, irmãos. Todas as coisas que nós formos fazer, da mais pequena e da mais alta potência, temos que fazer tudo com ordem e decência. Então, se está aqui dentro da Escritura um capítulo falando sobre, ou pelo menos uma parte desse capítulo expressando como se deve orar, é simplesmente o entendimento que Cristo teve que o povo não estava sabendo orar. E parece que em pleno século XXI, onde nós temos uma grande cerca de materiais expostos nas vias da internet, e as pessoas ainda não têm conhecimento da coisa como funciona. Veja, a igreja hoje é tida como uma igreja que ora muito, que a maior parte da igreja, né, quando eu falo a maior parte da igreja, estou falando do número dos cristãos, mas que ainda não sabe se expressar diante de Deus. Isso é muito perigoso. Por quê, santos? Porque nós não estamos se expressando diante de qualquer um ser. Nós estamos se expressando diante de um ser perfeito. Como nós falamos ontem na doutrina, ele é um ser perfeito. Ele exige perfeição daqueles que se aproximam dele. O homem, como é um ser perfeito, como o homem perfeito que nós somos, então nós devemos
tentarmos nos aproximarmos de Deus da melhor forma possível. E a oração é um mecanismo que Deus usa para a raça humana, seres humanos, poder falar com Deus. E quando eu escuto pessoas dizendo assim, com as expressões baixas, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, isso me dá muita preocupação, Santos. Porque se as pessoas que acham e pensam que são homens e mulheres de oração e que não têm conhecimento da Escritura, isso não tem apoio para elas dizerem essa veracidade. Isso só entra no campo das falácias, é só falácias. Porque hoje o Evangelho tem sido agredido de uma forma abrupta no meio da sociedade cristã, tem sido ridicularizado pelos seres humanos. E uma das maiores partes propensas para isso, a causadora de tudo isso é a igreja, porque faz uma propaganda errante, umas falácias errantes, teologia errada, cosmovisão errada. Então, quando eu começo a botar isso dentro da balança, somando tudo isso, é igual a erros. Então, por que nós erramos? A Escritura diz, porque o homem se queixa, senão dos seus próprios pecados, diz a Escritura. Então, se o homem acha que orar é uma coisa pequena dentro da igreja, ele está completamente enganado, porque a oração, ela também é tida como um diálogo que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o próprio Deus. E quando nós já tínhamos abordado nas pregações anteriores, com os tópicos aqui, o que significa Pai Nosso que estás nos céus, abordamos esse tópico, explicamos que o Pai, ele é único na sua potencialidade com relação à igreja, não existe nenhum Pai igual a Ele, não existe nenhum Pai semelhante a Ele, no que Ele faz, no que Ele pensa. Então esse Pai, ele está acima de todos os pais que nós possamos conhecer. Falamos também da segunda parte da oração, santificado seja o teu nome, onde nós expressamos que o nome de Deus, ele é exigido por Ele próprio, para que aqueles que dizem e professam serem seus seguidores, devem ser santos, assim como Ele é. E as nossas ações, tanto em palavras, pensamentos e obras, devem expressar teologicamente a santidade de Deus. Nós somos forçados em nossos corpos a transmitir, a transparecer a santidade de Deus. É por isso que nós somos chamados de igreja. A igreja ela é diferente, porque ela pertence a Deus e ela é semelhante a Deus. Quando nós nos assemelhamos ao mundo, nós estamos dizendo simplesmente que nós não temos nenhuma semelhança com o nosso Criador, mas que a nossa semelhança é puramente humana. Não temos nenhuma semelhança com o nosso Criador. Então, quando Deus transfere para nós a sua santidade, Ele está dizendo que nós somos iguais a Ele. E nós temos que mostrar dentro de uma sociedade corrompida o que nós somos. E o que nós somos? Santos diante de Deus. Essa palavra ela foi vulgarizada em pleno século XXI. Quando se vai falar de puritanismo, quando vamos falar de santidade, essas palavras foram marginalizadas dentro da sociedade. Elas são ridicularizadas dentro da própria sociedade, porque elas entendem que isso são coisas de fanáticos, isso são coisas de antiguidades, tem nada a ver com antiguidades. A igreja ela não envelhece, santos. Deus não envelhece. Então tudo que é tratado, que foi tratado há 2000 anos atrás, deve ser tratado em pleno século XXI, como se fosse os primeiros anos da igreja. Então, quando a expressão leva que Deus seja santificado, nós não estamos querendo dizer que talvez Ele seja santificado, porque Ele já é santo em toda a sua essência, mas que essa santidade, ela tem que transbordar em nossas vidas. E vocês têm que pensar isso com seriedade, como se fosse a última coisa que vocês deveriam fazer. E a terceira parte falamos sobre venha o teu reino. Falamos faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus é a coisa mais importante que deve haver na terra, santos. A extensão do reino é a própria igreja. E quando nós
pedimos para que o reino venha, é as manifestações desse reino que tem que estar acontecendo na sociedade. Nós somos súditos de um reino celestial que estamos vivendo num reino pecaminoso que é o mundo. Veja a contradição. Um reino celestial subsistindo de todas as formas que Deus criou dentro de um mundo corrompido. A grande adversidade seria essa para a igreja. Propagandear o reino dentro de um reino corrompido. Essa é a nossa missão como homens santos e mulheres santas diante de Deus. E para que isso seja verdade, a oração continua dizendo: faça-se a tua vontade. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, santos, mas é a vontade de Deus que tem que sobressair sobre todas elas. A igreja ela é muito falha com relação a isso, irmãos. Quando a palavra diz, faça-se a tua vontade, eu que estou dizendo isso, não é Deus que está dizendo isso, irmãos. Nós estamos dizendo isso: Senhor, faça-se a tua vontade, e eu não cumpro a vontade de Deus, santos, com os meus membros. Eu estou em pecados diante de Deus, por quê? Porque aquilo que eu confesso, eu não pratico. E aquilo que eu pratico, eu não observo aquilo que eu confesso. Confesse a Deus algo que você vai fazer. Profissão de fé é algo que eu vou fazer, não é algo que eu penso em fazer, santos. É algo que eu devo fazer. Então, quando eu digo, faça-se, Pai, a tua vontade, eu estou dizendo, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Não é a minha vontade, irmãos. A igreja ainda é infante com relação a essas coisas, porque ela acha que é uma coisa, mas é outra. O nosso Deus é supra-exigente. E nós devemos também sermos super exigentes com nós mesmos. A verdade de Deus, ela deve estar em nós, deve estar nutrida em nossas mentes. Então isto é igreja. Aí agora eu começo a observar, se tudo isso aqui é verdade, irmãos, a maior parte do cristianismo não tem parte com Deus, porque não obedece a Deus. Por não obedecer a Deus, são apenas instituições sem fins lucrativos, que uns chamam de igreja. Mas a verdadeira igreja, ela morre, esforça-se para agradar a Deus. Isto é igreja, santos. A igreja, ela deve esforçar-se, não é para ser salva, mas é para esforçar-se para mostrar os desdobramentos porque ela é salva. Por que eu fui salvo? Para manifestar a glória de Deus numa sociedade corrompida. É para isso que serve. Então, quando eu pego os pormenores da oração dominical, dessa oração aqui do Pai Nosso, eu vejo que ela é muito teológica para uma sociedade corrompida. Então, nós precisamos compreender cada ponto, cada síntese dessa que é trazida dentro do Pai Nosso. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando lê o Pai Nosso pela primeira vez, acha que é uma coisa simples. Não tem nada de simples. Jesus nunca falou nada de simples. Tudo que ele fala tem peso teológico para a própria igreja, porque é Deus expressando-se com a sua igreja, é Deus falando com a sua igreja, é Deus santificando a sua igreja. Então, tudo isso que está aqui dentro dessas práticas do Pai Nosso, a igreja, ela deve observar. Então, hoje nós vamos entrar em outra parte que fala do pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, essas sínteses que nós vamos falar aqui hoje, é falando sobre essas duas partes em uma, porque as duas estão coligadas uma com a outra. Quando o texto abre dessa forma, o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje, irmãos. Pão é um alimento, que a palavra elém, dentro do hebraico, significa pão. O pão que nós conhecemos aqui no Brasil. Mas também pode significar, irmãos, alimento geral. Por que, santos? Porque o pão é um alimento, uma forma de expressar alimento mundial, alimento universal. Todo mundo, em todo canto do mundo existe pão.
Então, quando ele expressa a questão do pão, não é em si o pão que nós conhecemos, mas a expressão que é um alimento universal, que todo mundo depende dele para sobreviver. Então, podemos ver que esse sustento necessário para se viver é que Cristo traz à tona dentro da sua petição, dentro da oração do Pai Nosso, quando ele diz que a oração não se restringe aqui a um pão material, mas abrange todas as provisões essenciais que Deus concede diariamente para a humanidade. Não somente para a igreja, mas para todas as pessoas, irmãos. Todas elas. O pão aqui é um simbolismo universal de alimento para toda a humanidade. O pão encontra-se em todas as partes do mundo porque ele é feito para isso. Um pão é um alimento antigo, podemos dizer, desde os tempos da Índia, países mais antigos do mundo já se acostumava-se a fazer pão. E cada nação tem a sua propriedade de fazer o próprio pão. Existe pão de várias formas, de vários sabores, mas todos eles é tido como o pão. Então esse pão encontra-se em todas as partes. Então essa petição pelo pão é a expressão de que Deus providenciará as coisas básicas para o povo que invoca o seu nome. Se nós entendemos o que Deus quer dizer, que Ele supre as nossas necessidades, nós não estaríamos preocupados com o amanhã, porque é um pecado nosso nos preocuparmos com o amanhã, santos. Desta forma, nós temos que fazer programações estratégicas, temos que fazer, mas eu não posso estar preocupado com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Mas como um bom cristão que nós somos, nós temos as observações que devemos olhar. E uma das observações é quando ele diz: o pão nosso de cada dia. Deus faz questão de providenciar o pão de cada dia ao seu povo. E como é que ele faz isso, irmãos? Isso não significa que o pão vai cair do céu, queridos. Pela segunda vez, podemos dizer, porque pela primeira vez o pão caiu do céu. O povo egípcio estava maltratando os israelitas, e quando o povo sai do Egito, em caminho do monte Horebe, ou para a terra prometida, Deus providencia alimentos para eles, que chamamos de maná. O maná caiu do céu, tipo de trigo, que é aquele trigo, ele bem aquecido, ele forma o pão. Então Deus estava mandando pão do céu para o povo comer. Mas o que foi que Deus disse, irmãos? Que é aquilo que Jesus está dizendo aqui, ó, o pão nosso de cada dia. Não se preocupa com amanhã. O pão nosso de cada dia. Eu vou providenciar para que vocês comam e saciem a fome de vocês. O que é que o povo fazia, irmãos? O povo guardava o maná para o outro dia. O que é que acontecia? Deus fazia com que ele apodrecesse. O maná apodreceu. E o povo guardava. Deus disse: não guardem, porque eu vou providenciar todos os dias para vocês. Então, se vocês guardam, é que vocês não confiam na providência que eu estou fazendo. É isso que ele está dizendo. Eu quero que vocês confiem em mim, que eu vou providenciar o pão que eu vou mandar para vocês. Então, o povo israelita estava guardando para o próximo dia o maná. Aí o texto diz que eles apodreciam. Não era para apodrecer, não tinha como apodrecer, irmão, de um dia para o outro. Mas Deus fazia que o material orgânico ficasse podre. Por quê? Porque Deus estava ensinando com aquela ação para que o povo pudesse confiar nele. Aí Jesus repete tudo aqui de novo: Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Os apóstolos, preocupados com essa consistência humana, porque isso é uma coisa humana, isso é uma coisa natural de um ser humano, estar preocupado, principalmente com o pai de família, que ele precisa alimentar os seus, que nós temos que buscar todos os dias o dinheiro para comprar o nosso alimento, que é isso que significa a busca do dia a dia. Mas Deus diz que não devemos nos preocupar com isso. Ele diz: olha para os campos, veja como eles fazem. Os campos, os lírios do campo. Nem Salomão, em todo o seu resplendor, se vestiu como nenhum deles. As aves dos céus, elas não trabalham, mas vê se falta alimento para elas. Nosso Pai que estás no céu providencia alimento para elas, e elas não passam fome.
Quer ver um dítame errado, que chamamos isso de falácias? Tem pessoas no Brasil que estão morrendo de fome. Não existe isso, santos. Isso nunca existiu, não. Ninguém no Brasil morre de fome. Nós passamos apertos, mas o laudo morreu de fome. Ninguém nunca morreu de fome. Isso é só falácias. Deus nunca deixou ninguém morrer de fome dessa forma, santos. Isso é falácia, santos. Porque ele vem providenciando o alimento. Então, quando o brasileiro chega e diz isso, eu morri de fome, eu não vi ninguém ainda com esse laudo no ML. Morreu de fome, não existe ninguém morrendo de fome. A doutrina da providência, Deus está providenciando, santos, para que o homem não morra de fome. Agora, o próprio homem, ele esquiva o próprio homem da alimentação. Agora, Deus não. Deus nunca fez isso com o ser humano. Deus está sempre mandando alimento para o ser humano. Então, isso é o que Deus mostra com a sua preocupação com esta oração quando ele ensina. Então Deus faz questão de providenciar o pão de cada dia ao seu povo. Então como é que ele se desdobra para fazer todas essas manifestações? Mas isso quer dizer que Deus, ele providenciará o necessário para que o seu povo, para que ele possa viver continuamente, não morrerá de fome da terra. Então como é que ele faz isso, irmãos? Eu nunca vi Deus mandar alimento assim pessoalmente para as pessoas, mas Deus usa a doutrina da providência para que isso seja cumprido em nossas vidas. O que é que ele faz primeiramente, irmãos? Ele dá saúde para a humanidade poder trabalhar. Se eu sou doente, eu não posso produzir. A doutrina da providência faz também que o homem tenha saúde para poder trabalhar. Porque através do trabalho, Deus vai agir para que ele ganhe o seu sustento. Aí Deus está fazendo o quê? Está nutrindo da parte externa, isso é a parte externa, para que o homem possa ter o seu pão de cada dia. É por isso que ele diz, olha, vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Preguiça é pecado, irmãos. Eu fui hoje do supermercado. Tinha um rapaz lá de uma faixa de 25 anos pedindo esmola na porta do supermercado. Ele veio me pedir na entrada e me pedir na saída. Eu disse, eu não dou, meu irmão. Por que eu não dou? Porque eu estou vendo se ele está em pleno estado de consciência e saúde. Eu não vi nada nele que não pudesse fazer com que ele trabalhasse. Mas a vagabundagem é pecado, irmãos. É provado que se eu pego todos os dias de 7 da manhã às 17 horas, pegando de 10 a 5 centavos de cada pessoa que passa, ela me dá. No final do mês, eu ganho mais do que um pai de família que se lasca o dia todinho para ganhar um salário mínimo no final do mês. Então ele bota na balança e vai dizer assim, se eu consigo faturar muito mais do que um salário mínimo no mês, ganhando de 5, 10, 50 centavos, para que eu vou trabalhar? O que a igreja tem que fazer é desencorajar a vadiagem. Desencorajar. O que a igreja faz? Ela faz o contrário, irmãos. A igreja ela faz totalmente o contrário do que Deus diz. Os vagabundos ficam esperando alimento. A igreja vai levar sopa, leva carne, leva pão e vai saciar essas pessoas. Não é para fazer isso não, irmãos. Temos que encorajá-las a trabalharem. Pessoas novas, pode ver aqui debaixo do viaduto. Pessoas novas aí debaixo do viaduto. A igreja para ali o carro e começa a alimentar eles. Pessoas novas, com drogas, movida por drogas, uma vida miserável. A igreja vai ajudar, ela não vai ajudar, ela vai patrocinar o crime. A igreja é criminosa. Por quê? Porque ela não ajuda, santos. Então, a vagabundagem, Deus não aprova. Aí Deus dá saúde ao homem para que ele trabalhe. Irmãos, eu estou com 53 anos, nunca parei de trabalhar não. Não é porque eu tenho minha esposa e meus filhos para alimentar, não. Eu tenho que pensar em mim também, como um ser racional, ser social, e a dignidade de um homem está também no trabalho. Então, como é que um rapaz de 25, 30 anos não quer trabalhar? Ele vai ter que trabalhar. Eu não ajudo, meu irmão, não dou um centavo a ele. Ele vai se lascar de fome, porque comigo não vai ter espaço para isso não.
Mas a igreja se achando que ela é altamente piedosa, porque Jesus alimentou milhares de pessoas, ali tem um fundamento para aquilo, santos. Ali tem um fundamento, porque Jesus alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Foi para manifestar a sua menicidade, mostrar que ele era o Messias. Simples de entender isso. Não é que todos os dias Jesus está fazendo 5.000 pães. Eu abri uma padaria e ia chamar Jesus para trabalhar comigo. Eu abri uma padaria e ia chamar Jesus para trabalhar comigo, para produzir todo dia 5.000 pães. Jesus não apoia vadiagem, irmão. Ele foi uma marca distinta para mostrar o seu lado messiânico do que ele era. Mas Jesus, no seu dia a dia, ele jamais ia fazer aquilo. Está alimentando pessoas daquela natureza. Aí eu não entendo, eu acho que eu tenho que repetir aquilo que Jesus fez. Está alimentando pessoas que não querem. Aí esse primeiro ponto diz que Deus dá saúde ao homem para que ele possa produzir. É isso que a Escritura diz, santos. O homem tem que produzir, porque Deus dá as condições necessárias. A oração do Pai Nosso está mostrando que Ele nos dá, nos providencia todas as formas necessárias para que eu possa chegar em casa com o pão. É isso, queridos, que eu tenho que dizer. Então esse primeiro ponto é saúde que Ele nos dá. O segundo ponto, concede emprego para poder ganhar o seu sustento. Deus ajuda os homens a trabalharem, santos, a capacitar homens e mulheres a trabalharem profissionalmente. Deus dá inteligência e sabedoria para que o homem possa produzir os meios necessários para trazer para a sua casa. E esses meios é o trabalho. O trabalho, irmãos, é uma bênção de Deus, não é maldição de Deus. Adão acabou de ser expulso do Éden, e Deus disse, com o suor quer dizer, o trabalho do teu rosto, tu vai viver. Então Deus estava garantindo para Adão, olha Adão, eu vou te dar a possibilidade de tu trabalhar e sustentar a tua família. É trabalho, isso é providência que Deus faz. Aí eu não admito que jovens ou velhos venham estar pedindo esmolas enquanto eles podem produzir, santos. Não pode, meu irmão. Eu desencorajo vocês, isso é uma particularidade de vocês, a não ajudar essas pessoas. Mas ao contrário, irmão, chamar a responsabilidade delas. Agora tem pessoas que têm problemas físicos, que não podem trabalhar, mas eles podem trabalhar de outra forma. Tem pessoas que têm problemas mentais, que eles não têm como se movimentarem financeiramente, então essas pessoas têm que ser analisadas e ajudadas. Mas uma pessoa que está em pleno estado de sanidade e não quer trabalhar, dentro do metrô, tem um cara de cadeira de roda vendendo bombom, vendendo materiais. Eu digo, olha aí, um exemplo. Dentro do metrô, um imprensado daquele, ele com a cadeira de roda, com muita paciência, vendendo o seu produto. Aí eu vou e compro o produto dele. É necessário comprar para ajudá-lo, porque ele está trabalhando, está produzindo. Agora o cara em pleno estado físico e sanidade é pedindo. Aí Deus diz o que aqui, irmão? Que eu providencio para ele saúde, ele não quer trabalhar. Eu dou a ele possibilidades de emprego e ele não quer trabalhar. Sabe o que o texto diz, irmão? Aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Não coma. Se eu não quero comer, tudo bem. Não quer trabalhar não? Também não coma. Quem não trabalha não deve comer, irmãos. Se eu quero comer, eu tenho que trabalhar. Isso é o princípio de uma conduta dentro de uma sociedade normal, sem ser cristão. Então esse é o princípio da oração do Pai Nosso, quando ele diz que Deus ele está providenciando saúde, está dando emprego, e agora o terceiro passo, faz com que a própria natureza produza ervas do campo para poderem serem colhidas e nós nos alimentarmos dela. Vê como é que Deus faz? A parte interna e a parte externa estão juntas. O pão está sendo produzido, irmãos. O pão vai chegar na tua mesa, porque esses dítames estão sendo construídos. Está tudo sendo construído. Deus te dá saúde, Deus te dá emprego, e Ele agora vai garantir que eu possa colher aquilo que eu planto. Eu vou fazer com que as fruteiras dê frutas, o mar dê os seus frutos, a própria terra em abundância coloque ervas para cima da terra, para que os seres humanos possam colher e viverem. Então Deus está dando pão todos os dias, irmão, para nós. O pão aqui é o alimento. Ele está dando alimento para a sociedade se alimentar. Vê que falta? Toda vez que o agricultor planta, ele colhe, porque Deus está dando vida.
as sementes, para poder elas produzirem, santos. E como é que eu, que estou acima da terra, eu não quero cumprir isso? Para fazer com que essas verdades sejam ditas. Porque o próprio diabo e o próprio homem em pecado, eles têm destruído aquilo que Deus fez. Então isso não pode ser verdade para a igreja. Quando eu oro, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, dá-nos o pão de cada dia. Eu tenho que entender como é que esse pão chega até a minha mesa. O pão tem um processo para chegar na tua mesa, e o processo é esse. O processo é saúde que Deus te dá, trabalho que Deus te dá, e essa possibilidade que a natureza ela produza abundantemente alimentos para a sociedade. E ela dá, porque Deus é bom, irmãos, é um Deus de providência. Deus abençoa tanto o ímpio quanto o crente. A lavoura do ímpio também é abençoada, porque Deus sabe que a providência ela não cai apenas com os crentes, mas ela também repousa sobre os ímpios, porque é necessário que ela repouse sobre os ímpios, porque os ímpios também são produtores, eles devem fazer isso. Então nós pedimos a Deus todos os dias pelo nosso alimento. Então essa é a forma que o alimento chega em nossas mãos. Tanto ao chegar em vossas mãos pelos supermercados, quanto aqueles que comem pelos restaurantes e lanchonetes, estão sendo saciados, meu irmão. O mandamento está sendo cumprido. Me dá o pão nosso de cada dia. Eu chego no restaurante, vou pedir aquele prato especial, o que você mais gosta, não a picanha de lula, né? Que lá não tem picanha, né? Então, quando eu peço o alimento no restaurante, Deus está providenciando. Como Ele está providenciando? Porque Ele me deu saúde, Ele me deu dinheiro, porque eu trabalhei, e agora eu estou pagando por aquilo que eu conquistei. Porque Deus me deu saúde, me deu entendimento, me deu trabalho, me deu dinheiro, e agora eu estou comprando aquele alimento. O pão nosso de cada dia está sendo providenciado num restaurante, numa lanchonete, onde nós possamos comer, santos. Deus está saciando a nossa fome. Isso é a providência de Deus. Aí eu tenho que entender tudo isso aí. Aí nós agradecemos a Deus, porque tudo Deus está fazendo proporção para a igreja. Então Deus ajuda a sua igreja. Então isso nos mostra a doutrina da providência, santos, que Ele tem sobre toda a humanidade. Ele sustenta todos com o seu poder criativo e a sua manutenção extensiva. Você vê que não é curta, mas ela é extensa para com a raça humana. Nunca falta o sol para produzir raios, para que os seres humanos e as plantas possam viver e produzir. Nunca falta chuvas para que as plantas bebam e a raça humana beba dessa água. Então Deus está fazendo a sua parte, providenciando. Aí quando eu contemplo estas obras feitas pela mão do nosso Deus, irmãos, eu vejo que Deus é um ser perfeito, santos, com relação à igreja. Deus, Ele é perfeitíssimo em todas as suas partes, porque Ele vem cuidando da raça humana. Mesmo ela em pecados, Deus vem fazendo a sua providência com ela. Então Ele faz com que a alimentação não cesse sobre a face da terra, e que os mares produzam em abundância os seus frutos, e a terra ela seja organicamente viva. É provado cientificamente, é provado que não existe vida fora da terra. É provado cientificamente que essa abundância de águas que a terra tem, tanto águas doces, rios, e águas salgadas, os mares, só existe aqui na terra, santos. Só existe aqui. Por quê? Deus, quando criou a terra para o homem, Ele fez a coisa perfeita. Organicamente, tudo gira perfeitamente diante de Deus. Então a raça humana, ela vive de uma forma gloriosa, porque Deus quer que nós sejamos prósperos, em que a raça humana ela consiga produzir mais seres humanos. Você quer ver uma forma de Deus acabar com a terra? Não é fazer aquilo que Ele fez com águas do passado, matou a raça humana afogada. Não é preciso Ele fazer isso. Também não é preciso, como alguns dizem, que a terra vai se acabar com fogo. Não é preciso Ele fazer isso. É só Ele dizer assim para a natureza: não produza ervas. Acabou-se. É só Ele dizer assim para os mares, que os mares não dê frutos. Fique inércio. Acabou-se a raça humana, irmão. Não tem mais alimento, não tem mais peixes,
Não tem mais crustáceos, não tem mais alimentos provindo do mar, não tem mais aves para se alimentar, não tem mais o reino animal para eu produzir, para me alimentar, e não tem mais cereais, frutas, legumes, verduras. Acabou tudo isso. A raça humana vai ser extinta, irmãos. É só ele fazer isso. Mas Deus tem dado o pão nosso de cada dia. Tem feito com que os mares botem para fora os frutos. Tem feito que as aves dos céus produzam abundantemente mais alimentos. Tem feito que os animais não parem de se reproduzirem para dar alimento ao homem. Isto é a natureza, santos. E a própria fauna e a flora juntas, ela colaboram para que o homem sobreviva sobre a terra. Aí nós temos que agradecer na oração. Então é dessa forma que eu tenho que orar pelo pão nosso. Eu não vou repetir: dar-me o pão nosso de cada dia. Não é isso que a oração está pedindo. Você tem que reconhecer que o pão, sendo o alimento universal, que Deus providencia alimento para nós. Agora eu vou olhar de outra forma. Pai, te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha mesa. A providência que o Senhor tem feito dando alimento para mim, minha esposa e meus filhos, para a própria igreja. Este alimento em abundância que chega dentro da minha casa. Tudo isso que o Senhor produz no campo, nos mares, tem trazido para nós nos alimentarmos e saciar nossa fome, Senhor. Somos gratos pela Tua soberania. E isto é orar o Pai Nosso. Não é orar: Pai Nosso que estás do céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que essas propriedades que estão dentro dessa oração, elas devem ser reconhecidas pela igreja e ser aplicadas na igreja. Então agora eu sei o que é o pão nosso. É aquilo que Deus faz para que o homem não passe fome, santos. De uma forma mais abrupta, a explicação. É aquela forma que Deus providencia que o homem tenha saúde, dá-lhe emprego. É aquela forma que Deus faz com que a natureza coloque para fora o que ela tem de melhor, que é o fruto. Aí eu reconheço que existe um Deus, irmão. E quando o ateu diz que não existe Deus, olha para uma planta e diz: o que é isso que tu vê aqui? Olha para a planta, que ela produz frutas deliciosas. Que coisa maravilhosa, que só um ser, na sua potencialidade que é Deus, consegue produzir isso. E o indivíduo diz que não existe um Deus, irmãos. O Deus está providenciando todos os dias alimentos. Foi concretizado em espécies de frutas, milhões de fruteiras existem no mundo, milhões de fruteiras, cada uma melhor do que a outra, cada uma com sabor diferente. Veja que Deus, que de especiarias, Deus gosta de especiarias, cheio de especiarias. Ele forma um homem negro, ele forma um homem branco, um mulato, um caboclo. Veja aí, agora ele parte para os animais, milhares de espécies de animais, milhares de espécies de aves, milhares de espécies de todas as formas. Deus sai germinando a terra para dizer assim: comam, se alimentem, viva, porque eu quero que vocês vivam sobre a terra. Então esta é uma oração que Deus faz e mostra o que é o pão nosso de cada dia, santos. Eu tenho que reconhecer Deus por essas partes. Agradeço a Deus por toda a parte alimentícia que Ele tem providenciado. Agradeço a Deus pela saúde que Ele tem nos dado. Aqui os pais de família que trabalham para levar o seu alimento para casa. De 7 da manhã, muitas das vezes, até 18 horas, o marido trabalhando para trazer o pão nosso de cada dia, santos. Isso ele tem que agradecer a Deus todos os dias, porque fazemos isso. E a esposa que está em casa tem que agradecer pela vida do marido, porque Deus está usando o marido para trazer alimento para dentro de casa. A esposa, muitas vezes, quando ela não compreende isso, xinga o marido, reclama com o marido, ou vice-versa, né? Não é para ser dessa forma, santos. Ajudar, reconhecer que Deus está operando deles. Enquanto a mulher está lavando o prato, varrendo casa, fazendo alimentação, ali é a providência de Deus, que está fazendo com que ela faça aquelas coisas, porque o marido está trazendo alimento e ela está providenciando em casa, os dois andam juntos, ela providencia o lar e ele providencia alimento, providência de Deus. Então o pão nosso está sendo garantido por as coisas que estão bem alinhadas diante daquilo que Deus prescreveu. Então isto é orar bem, isto é entender bem, e isto é conhecer bem. Então a segunda parte da oração vai dizer: o que é que Deus exige do penitente com esta expressão? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É outra parte
da oração, que ela exige da igreja, santos. Veja como é que ele diz. Talvez não esteja igual à linguagem de vocês, mas aqui diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, diz o texto. Dívidas igual aqui a pecados. Lembra de Jesus que usava a palavra dívidas, que é uma palavra efeleimata no grego, para se referir aos pecados, porque estes são como dívidas espirituais contraídas diante de Deus. Pecados são dívidas que nós estamos juntando para contra Deus. Então, a oração nos ajuda a entender que esta parte da oração, que cada transgressão nos torna devedores do juízo divino e incapazes de quitarmos esta conta por nós mesmos. Uma falsa compreensão da doutrina da justificação pela fé, a falsa, não a verdadeira, ela faz com que cristãos achem que a libertinagem ela seja propícia. O que é que eu quero dizer com isso? Porque uma vez salvos para sempre, é ensinado na doutrina o seguinte, que os nossos pecados das três esferas, do passado, do presente e do futuro, já foram perdoados, de fato, irmãos. Por quê? Que a doutrina da justificação ela tem propriedades para dizer isso. Vocês têm que entender o seguinte: a dívida, quando se fala pecados, ou a palavra singular pecado, que é a palavra amártia no grego, significa que é uma transgressão deliberada contra a proporção da lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela exige uma retratação. O que é uma retratação? Que ambas as partes foram quebradas, estão alienadas, estão afastadas entre si. Elas vão se reconciliarem. A retratação é reconciliação. Foi o que Deus fez, irmãos, na cruz. Ele reconcilia o homem. O pecado tem um poder devastador para acabar com o ser humano. Quando Jesus morre, este poder devastador, ele é aniquilado com relação à igreja. Por quê? O pecado não pode mais matar eternamente a igreja. Ela pode matar temporariamente a igreja. Como assim, presbítero? Matar eternamente significa que nós iremos para o inferno, vamos morrer eternamente. E matar temporariamente é que os nossos corpos ainda vão sofrer morte física aqui na terra. Nós vamos morrer, santos, ainda. Mas não iremos morrer eternamente, porque os nossos corpos serão trazidos de volta. Então, o que é que o pecado ele faz com os ímpios, com os incrédulos? Ele vai matar eternamente, mas com a igreja ele mata temporariamente, porque vamos voltar de novo. Essa é a proporção. O pecado não tem moral nenhum contra a igreja, mas o pecado tem uma moral extensiva contra o mundo. Então, contra a igreja não tem mais dívidas com o pecado com relação à eternidade, porque nós somos salvos. Agora, numa questão temporal que nós estamos aqui na terra, uma vida moral, quando nós quebramos a lei de Deus, mesmo depois da conversão, vai haver correção, santos. Então, quando a oração diz isso, perdoa, tem que pagar essas dívidas, é com relação que essas dívidas, elas serão pagas aqui dessa forma, santos. Pecado feito, o pecado tem que ser expiado. Tem que haver uma coisa para apagar isso. Então, a oração está dizendo que Deus vai cobrar da igreja uma vida pecaminosa que ela tem na terra, santos. Você vê aquele indivíduo que está em Corinto, aquele é o salvo, viu? Ele estava mantendo relações sexuais, não com a mãe dele, dava o entendimento que era a madrasta.
E o texto vai dizer o que ali, santos? Paulo disse: tira esse miserável do meio da igreja. Tire ele do meio da igreja. Então, a expressão que Paulo usa, que o corpo dele será entregue a Satanás para destruição, mas para que a alma dele seja salva no dia do Senhor. Então, veja a importância de dizer assim: ele é um salvo, mas tem que haver disciplina sobre eles. A disciplina tem que haver sobre o pecado. Então, quando diz assim, que uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou viver uma vida deliberada de pecados, não, irmãos. Paulo diz em Efésios capítulo 1, versos 3, uma vida santa e uma vida irrepreensível diante dele, em amor. O crente, ele vive uma vida sem pecados. Então, essa dívida aqui, ela vai ser paga, é aqui, santos. Então, mesmo já justificados pela fé, os crentes ainda pecam diariamente. Portanto, a Bíblia nos ensina que esta oração nos lembra da necessidade constante de perdão, para que não possamos entrar em juízo perene diante de Deus, não para que a justiça inicial seja renovada cada vez mais. A justificação não vai ser renovada não, santos. Ela é uma vez só, ela não pode ser repetida. Mas para que sejamos mantidos na graça e no relacionamento vivo com Deus. Então, esse relacionamento vivo com Deus é quando nós exercemos esse perdão. Quando nós temos a consciência também de que não podemos estar em pecados diante de Deus. A condição desse perdão, ou nosso perdão aos outros, que diz que é a segunda parte da petição, que diz: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não significa que o nosso perdão mereça o perdão de Deus. O perdão divino nunca depende de obras humanas. Nunca depende das obras humanas para poder ser quitado, irmãos. Obras humanas não. O que é que Jesus ensina sobre isso? Que um coração endurecido, que não perdoa, prova não ter conhecido a graça de Deus. Pedro chegou diante de Jesus e disse: quantas vezes devemos perdoar? Quantas vezes? 70 vezes 7. Ou seja, para uma só pessoa, 70 vezes 7. Quer dizer, não tem condições, santos. É perdão para sempre com a pessoa. O que ele está dizendo? Que essa pessoa sempre deve ter o exercício do perdão sobre ela. O corpo de Cristo sendo unido. Veja, Deus perdoou os nossos pecados. Aí Deus disse: da mesma forma, perdoe o outro. Aí Jesus vai contar uma história, dizendo assim: o rei emprestou dinheiro a um homem. Quando chegou no dia de pagar, o homem não tinha condições. E esse homem foi até o rei e expressou-se diante dele. E o rei disse: está perdoada a tua dívida, milhões está perdoado. E esse homem saiu. Quando esse homem sai, ele tem outras pessoas devendo a ele. O que é que ele faz, irmãos? Ele não exerce a misericórdia do rei, mas ele exerce a sua justiça. Qual é a justiça dele? Ele não estava errado, ele estava cobrando aquilo que as pessoas estavam devendo a ele. E ele não perdoou o indivíduo, lançou ele na cadeia. Aí isso chega no ouvido do rei. Aí o rei chama ele e diz: olha, por que não perdoasses a ele da mesma forma que eu te perdoei? O que ele quer ensinar com isso, irmãos? Que nós devemos perdoar os nossos irmãos uns aos outros, santos. Isso é a grande diferença da igreja para com o mundo. O mundo não sabe perdoar, santos. A igreja tem que aprender a perdoar. Ah, mas aquele irmão, só a misericórdia da igreja. É um mentiroso, é cheio de trapaça, é cheio de coisa. Como é que eu vou perdoar um infame daquele? Infame porque ele está em pecados? Eu perdoei ele. O nosso dever também é perdoar. Veja, irmãos, como é difícil sermos cristãos. Porque temos que perdoar as pessoas, santos. O apóstolo João, quando ele escreve uma das epístolas dele, primeira epístola de João, ele diz: se o irmão não ama outro irmão, ele é homicida. O homicida, irmão, é um assassino. Veja a importância disso, santos, para um cristão. Eu não vou olhar a falha do meu irmão.
Vamos orar por ele, para que Deus o corrija, que Deus o transforme ele de uma forma moral correta, porque ele está andando desordenadamente dentro do corpo de Cristo. Porque se eu for julgar ele da forma que o mundo julga, irmãos, eu vou maltratá-lo. Quem deve castigá-lo, irmãos, quem deve bater nele, não é a igreja, santos. Esse irmão que está em pecados, é Deus que deve punir ele. Isso é dele com Deus, não é comigo não. Agora, existe um fator primordial dentro da igreja. Quando o membro está em pecados, o que é que acontece? Passará por disciplina eclesiástica. Porque a igreja ela tem três marcas confessionais. A pura pregação do evangelho, a pura administração dos sacramentos, que é isso aqui, uma das partes, e a última parte chamamos de disciplina eclesiástica. Quando eu não aplico disciplina no membro, o conselho da igreja, quando ele não aplica a disciplina, ele não está usando de misericórdia com o penitente e nem de amor para com ele. Porque as pessoas pensam o seguinte: se eu não bato nos meus filhos, é porque eu amo meus filhos. Não é isso não. Na maior parte, quando você não desce a vara nos teus filhos, é porque se você não bate neles, é porque você não ama. Quando batemos nos nossos filhos, irmãos, quando eles estão em pecados, é porque amamos eles. Estamos dizendo assim para eles: olha, eu não quero que você prossiga nesse caminho errado. A vara quer dizer, eu estou te trazendo para o caminho correto. Aí bati, foi cheio de marca para a escola. Aí quando chega na escola, que danado foi isso da tua pele, menina, tanta marca vermelha. Ah, foi meu pai que desceu o chicote em mim. Processa esse miserável, processa ele. As normas que não pode se bater em criança, adolescente, não. Veja como está a cosmovisão do mundo. Se o pai bate no filho, vai para a cadeia hoje, irmãos. Que absurdo, rapaz. E não fui eu que parei ele? Não fui eu, de madrugada, com a esposa, gastando remédio, dinheiro, alimentação, que está dando vida para ele, dentro da providência de Deus? Como é que eu não posso descer-lhe a vara? É necessário, quando Deus diz, irmãos, em Hebreus, a vara é necessária, porque eu que criei a vara, e a vara é um instrumento que eu dou para corrigir os meus filhos. Então isso é necessário. Aí quando tem um membro em pecados da igreja, o que é que acontece, irmãos? Ele tem que ser disciplinado. A disciplina é para trazer ele de volta à comunhão da igreja. Aí quando ele não aceita essa disciplina, isso é por um bom tempo, viu? Ele está sendo disciplinado, anos, não é meses, é anos. Aí quando ele não aceita, ele está propenso a dizer assim: eu não aceito a lei de Deus, vou continuar em pecado. O que a igreja faz? Exclui ele. Nas últimas circunstâncias, o conselho exclui o penitente do meio da congregação. Isso é a última instância, santos. Então a gente bate no membro nessas condições. Mas quando é pecados conveniais, normais, sem ter agressividade, a igreja conversa com o membro. E essas conversas têm perdão para com os membros. Eu tenho que exercer o perdão para com o membro da igreja. Eu não posso ficar irritado com o membro para sempre, porque o coração do salvo não pode ter ira reservada, um depósito contra o outro irmão dentro da igreja. Não pode, santos. Não é por isso que nós somos diferentes, santos. É por isso, irmãos, que nós temos a marca de Cristo, porque somos diferentes. Clécio, é muito difícil fazer isso. Eu não disse que é fácil. Eu nunca disse que é fácil ser cristão. Mas eu sempre digo, é difícil demais, mas não é impossível. Porque essa é uma marca vital da igreja, saber perdoar as pessoas. Mas ela está fazendo coisas erradas dentro da igreja, ela é uma pessoa errada. Perdoe ela, ore por ela, para que Deus mude ela. Você não vai conseguir mudá-la dessa forma, não. O teu dever é mudá-la, ajudá-la, mas você não consegue fazer isso, então peça a quem sabe fazer isso, que é Deus. E Deus é especialista nisso, em mudar pessoas. Então, a oração, quando ela diz que devemos perdoar
ao nosso semelhante é nessas condições. Então aqui Cristo não quis estabelecer a causa do perdão, mas dar-nos um sinal para nos certificar de que Deus nos perdoa. É só você olhar para você mesmo. Você olha para você mesmo e pergunte a você mesmo: por que Deus me perdoou? Eu merecia? Ninguém merecia perdão de Deus. Veja, se Deus te perdoou, se tu não merecia, e por que você não consegue perdoar o teu semelhante? Se o Pai consegue perdoar, por que você não perdoa? Isso é igreja, santos. Isso é igreja. Irmãos, eu já passei por várias igrejas, e cada uma mais complicada do que a outra. Cada uma mais complicada do que a outra. A gente fica assim, irado, assim, na hora com as pessoas. Hoje eu tirei muita ira que eu tinha do passado. Hoje, diga assim, eu não tenho ira no coração. Eu tenho um nojo de pessoas que se dizem cristãs e que vivem nessas condições. Ora, para que Deus mude elas. Então, veja, eu não sou obrigado a conviver com elas na prática. Obrigado, não. Mas que Deus o ajude e o perdoe os seus pecados que elas cometem dentro da igreja, santos. Porque tem pecados que eu posso conviver com a pessoa dentro da igreja. Agora, tem pecados que eu não posso conviver com a pessoa dentro da igreja, santos. Tem pecados, repetindo para vocês, que nós possamos conviver dentro da comunidade. Tem pecados que nós não podemos conviver com a pessoa dentro da igreja. Então, quando eu defino esse padrão, que a Escritura nos mostra isso, porque tem pecados que eu não posso conviver, foi isso que Paulo disse: tire ele do meio da igreja, porque nós não podemos conviver com este pecado. Agora, quando ele reconciliar-se com Deus, ele volta para a comunhão da igreja. Mas tem pecados que podemos conviver com a pessoa dentro da igreja. Oramos por ela, orientamos, pedimos a Deus para ajudá-la. Mas esta é a forma dogmática que Deus nos mostra para que isso seja feito. Agora, uma dimensão pastoral. Como é que eu faço isso dentro de um campo pastoral com relação a estas práticas, irmãos? Aqui diz que também se vê nessa oração um remédio contra dois perigos. Quais são os perigos? A soberba. Pois reconhecemos diariamente nossa condição de pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Veja, que a soberba muitas das vezes faz com que você não reconheça seu estado diante de Deus. Eu acho que eu não estou em pecados. Você está em pecados, irmãos. Deixe de ser soberbo, rapaz. Você está em pecado se diante de Deus. Pode ser da mínima coisa à máxima coisa. Tem pessoas que só enxergam quando está na máxima. Tem pessoas que estão com a doença e não está nem aí. Aí quando a doença vai dando sinais vitais, vai dando agressividade. Ai, a dor aqui. Ai, uma dor ali. Eu vou correr agora para o médico. Porque houve a externidade da doença. É o pecado. Muitas das vezes ele está ali, ó, dando sinais pequenos, e você está dizendo, você está ignorando. Não é isso não. Não é isso não. Não é isso não. Porque é um soberbo. Você tem que dizer, realmente, eu estou pecando nessa área. Tinha um irmão nosso. Ele tinha um alto problema de masturbação. Então ele fazia isso naturalmente, ficou uma coisa natural. Todos os dias, irmãos, ele fazia isso. E estava conosco lá dentro do quartel da Polícia da Aeronáutica. O cara piedoso, rapaz. E ele tinha isso. Mas ele não acreditava que esse pecado era um pecado grave. Ele não acreditava. E ele continuava. Continuava, certo dia, um ímpio pegou, irmãos. Aí ele disse, aí caiu a ficha, né? Aí ele entregou-se de realmente eu estou nessa prática e eu não consigo parar. Ó, eu não consigo parar. É uma coisa assim, o entendimento dele que ele tinha da coisa, com a vontade, o entendimento e a vontade misturavam. Ele ignorava o entendimento e a vontade era executada. Não é que ele via vendo pornografia, não. Então ele alimentava-se e executava. Aí quando a ficha caiu, irmão, quando a pancada veio, porque a ficha caiu porque a pancada veio, né? Ele não foi autossuficiente
no início para dizer assim: eu sou um soberbo, eu sei que eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Ele era para ter aberto a boca e pedir ajuda, irmãos. Tem um grupo de irmãos reformados que trabalham em cima dessa área, santos. Área sexual. Que ajuda jovens, e a maior taxa de criminalidade, isso é um crime contra Deus, é de jovens. Tem adultos já, mas a maior parte é jovens. Que ele tem que dizer assim: eu preciso de ajuda. O jovem hoje, quando está no celular direto, isso preocupa, santos. Muito. Porque o que tem de lixo dentro das vias da internet, o que é jogado para os jovens, com toda a área, e essa área também vai no meio. O jovem, se ele não olhar, um jovem cristão, se ele não perceber direito essa coisa, ele vai acabar clicando naquelas coisas, santos. E se ele clicar, meu irmão, é a droga, viu? Não tem como parar não, santos. Ele vai ficar viciado vendo aqueles vídeos, entrando em contato com moças, rapazes, prostitutos, e vai ficar nessa. Tanto na prática como no campo visionário. Então isso é um perigo. Então esse jovem, ele não percebeu isso. Aí depois ele disse: eu estou nessa prática há anos. Preciso de ajuda. Pouco tarde, mas ele disse: eu preciso de ajuda. Então o que a igreja faz? A igreja fez, perdoou o irmão, abraçou o irmão, para que ele se libertasse disso. Então isso é uma soberba, quando você diz assim: eu não tenho problema não, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Ele está tendo problema com relação, não somente a esse pecado, mas a outro tipo de pecado. O rancor diz que, pois somos lembrados de estender a graça ao próximo, como reflexo da graça recebida. Dai de graça ao que tu recebeste de graça, querido. Em que parte isso poderia se encaixar? Como isso? Perdoa o teu irmão como tu fosse perdoado. Isso é ser cristão, santos. Quando a igreja ela não libera a misericórdia do perdão para uma pessoa, ela não está exercendo graça, santos. Porque essa é a diferença. Porque que diga assim, quando eu digo assim, eu não perdoo meu irmão, estou dizendo assim, simplesmente que eu não aceito ele dentro da comunidade. Mas quem é eu ou você para dizer que eu não aceito a pessoa dentro da comunidade? A comunidade tem um dono, somos nós não, santos. Ele determina os santos dentro da igreja. A não ser que a própria pessoa, o penitente, o pecador, ele não queira ficar lá dentro. Ou que seus pecados ultrapassem a linha imaginária. Aí sim, ele está pedindo para sair. Mas se ele quer ficar dentro da igreja, ele está com problema, ele tem que ajudá-lo. Tem que ajudá-lo. Então, nesse aspecto, um olhar pastoral olha com esse olhar materno para aquele irmão que está em pecados. E a distinção aqui entre justificação e perdão diário se classifica dessa forma, que a justificação é um ato único, perfeito e irrepetível, pelo qual Deus perdoa todos os nossos pecados, presentes e futuros. E a remissão diária significa não uma nova justificação, mas a aplicação contínua desse perdão, como disse François Torretini, que é uma aplicação diária que nós temos que exercer dentro da igreja. Quando eu era, não se tratava de subpastor, era auxiliar pastoral. Aí um diácono chegou a mim e disse, malhou o pau no pastor, meu irmão. O que ele falou é verdade, mas estava errada a forma que ele estava fazendo. Eu de frente para a porta da igreja, que era comprida, e ele veio ao meu encontro, ele é diácono da igreja, viu? Tem até uns verbetes que diz, né? Resistir aos diáconos e ele fugirá de vós. Tem uma brincadeira, né? Que a gente faz no meio dos reformados. Aí esse diácono veio e começou a trazer palavras pesadas contra o pastor. Eu disse dentro de mim, ele não está errado com a colocação, mas ele está errado com a posição que ele fez. Porque não se faz isso com a pessoa dentro da igreja, santos. Se a pessoa está errada, temos que tratar o pecado dela com a própria pessoa. Quando ele acabou de dizer isso, irmão, o pastor pintou na porta da igreja, só que ele não viu o pastor, mas eu estava vendo que ele estava vindo na minha direção, e ele, malhando o chicote. Mas quando ele olhou para trás e viu o pastor, aí ele parou.
O que que eu fiz, irmãos? O que que eu fiz para ajudar os dois? Eu fiz, pastor, diácono X, ele quer falar algo para o senhor, que ele acabou de me dizer, então ele vai falar para o senhor. Aí fica tudo alinhado entre vocês dois. Qualquer dúvida você me chama. Diácono, pode ir com ele, suba e fala lá com ele. Oh, pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Diga tudo para ele o que você disse para mim, porque ele é a pessoa certa para ouvir o que você tem para dizer. Aí os dois subiram. Lá eles se emendaram lá em cima. Eu vi o barulho, eles se emendaram lá em cima e disse, pronto. O que não pode é ficar dessa forma dentro da igreja. Não pode. Se algum irmão aqui dentro tem algo contra outro, manifeste, irmão. E aquele que também tem pecados, ele deve ser bastante humilde para dizer assim, ó irmão, eu estou errado. Eu estou errado. E eu preciso melhorar, porque eu estou machucando outros irmãos dentro da igreja. Então isso é necessário para entender essa parte da oração, santos. É necessário, irmãos. Porque dentro da igreja não pode haver discórdia contra os irmãos. Não pode haver briga entre irmãos. A briga que tem que ter é uma briga saudável. É uma briga por conhecimento. É desse tipo de brigas saudáveis. Não uma briga desse tipo, um irmão não gosta do outro. Como é que pode ser um negócio desse? Quem já viu isso, santos? Isso não existe dentro do corpo de Cristo, não. Não existe dentro do corpo de Cristo. Então a oração, ela exprime essa verdade. Então quando eu orar dessa forma, o pão nosso, e perdoa as nossas dívidas, quer dizer que as minhas dívidas serão pagas, que são os meus pecados. A primeira parte é, perdoa as minhas dívidas, são os meus pecados que eu estou cometendo, Senhor. Eu vou confessar. 1 João diz o que, irmãos? 1, 7 ao 9, se confessarmos os nossos pecados, veja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e não somente isso, mas nos purificar de toda injustiça. É isso que Ele faz, é isso que Ele está complementando a oração do Pai Nosso, porque o indivíduo pensa que já foi perdoado dos pecados na cruz, acha que eu vou viver deliberadamente pecado, está enganado, está totalmente enganado, totalmente enganado. O poder do pecado foi bloqueado. Mas você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus, um adolescente, tem que pedir perdão a Deus pela quebra dos mandamentos com Deus. Isso é necessário. O que é necessário? É uma coisa que não pode faltar. E o que é que não pode faltar? A confissão dos nossos pecados. E a segunda parte diz que eu tenho que perdoar os meus irmãos. Veja que perfeição. Eu acho que eu sou um pecador e peço perdão pelos meus pecados, e ao mesmo tempo eu estou perdoando o pecado dos meus irmãos. Agora, imagina só o quadro, irmãos. Se eu olho para o meu irmão, que está aqui na minha frente, eu vejo que ele é superior a mim, e ele olha para mim e diz, ele é superior a mim. Veja, eu nunca sou superior a ele, e ele vai dizer, eu também não sou superior. Então, nós sempre seremos servos uns dos outros. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, santos. Isto é a cosmovisão bíblica da oração. Mas é difícil ver isso, né? É difícil. Porque somos seres humanos e o pecado muitas das vezes bloqueia a nossa mente para entender as coisas. Porque de fato tem pessoas com problemas dentro da igreja, é fato, irmão. As igrejas estão espalhadas, tem pessoas com problemas dentro da igreja. Tem pessoas que trazem problemas para dentro da igreja. Então isso é o fato, tem que ser trabalhado. Todas as coisas têm que ser trabalhadas dentro da igreja, santo. Todas elas têm que ser trabalhadas. Então a oração, ela é para isso. Ela fecha as condições para que o homem possa compreender ela desta forma. Então, a conclusão que nós trazemos para aqui, perdoa nossas dívidas, significa pedir diariamente que Deus, por sua misericórdia em Cristo, ela remova a culpa dos nossos pecados que ainda estão gravadas em nossas mentes. Ela está só na sua mente, filho, porque já foi perdoado os teus pecados. O que você tem que exercitar é a vida de piedade, para que esses pecados não possam estar te molestando, te maltratando a ti mesmo. Então temos que fazer isso. Então essa expressão, assim como nós perdoamos, não é a causa, mas é a evidência, rapaz. Ela não é a causa não, ela é a evidência de que fomos perdoados. Então se eu fui perdoado, eu tenho que perdoar o meu irmão, santos. Agora, se o próprio irmão que está sendo perdoado, ele não reconhecer isso, é com ele Deus. Deus vai ter um encontro com ele, com certeza, porque eu estou fazendo a minha parte como cristão. Isto é
o clímax aqui da oração, santos. Então aqui nós fechamos essas duas partes sobre o pão e sobre a questão do perdão da igreja, santos. E que Deus ele possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar em nossas vidas, que ainda temos falhas diante de Deus, que Deus possa nos ajudar a compreender a Ele, porque a visão que Deus tem não é a nossa visão. Nossa visão muitas vezes ainda está mesclada com o humanismo. Nós olhamos com o olhar humano para as nossas resoluções. Um homem espiritual ele não olha com o olhar humano, mas ele olha mais com o olhar de Deus para com as suas resoluções da terra. Isto é, sermos cristãos. Então, essa imagem de Deus está sendo aperfeiçoada em nós, santos, a cada dia. Isso é necessário. Então, esta mensagem que eu trago aqui para vocês é que vocês também façam uma autoanálise na vida de vocês, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês, não para condenar vocês, que eu não fui feito para isso. Então, a mensagem que eu trago aqui para vocês é mais como uma parte pastoral, reflexiva, para que nós possamos olhar para os nossos irmãos com um olhar diferente, que possamos olhar para Deus com uma perspectiva altamente diferente, e que nós possamos conviver com Deus de uma forma sadia e uma forma altamente bíblica diante dele, santos, porque nós somos cristãos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, pela tua ajuda que o Senhor tem nos dado, tem aberto as nossas mentes, nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que cometemos diante de ti. Te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos concede dia após dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque os nossos pecados foram perdoados, as nossas dívidas foram pagas, Senhor. E os nossos pecados diários, Senhor, que nós reconhecemos que somos falhos e também perdoamos os nossos irmãos que têm agredido contra nós mesmos. Mas que o Senhor também o ajude, Pai, a entender que essa agressão, ela não é saudável, nem para ele, nem para a vítima, Senhor. Mas que nós te pedimos a tua ajuda, a restauração das almas, a comunhão, Senhor, diante de ti e da tua santa igreja. Porque ela não deixou de ser santa com essas práticas. Ela continua sendo santa porque o Senhor é santo. E eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.